aquele vazado do Eustáquio com o Tagliaferro, o Sérgio Tavares, isso teve consequência. Aquele vazado do Eustáquio com o Tagliaferro, o Sérgio Tavares, isso teve consequência. A gente não sabe ainda o tamanho da consequência, mas teve. Inclusive envolvendo o próprio Tagliaferro. Lembrando que, não estou dizendo que foi o Tagliaferro, ok? Mas a gente pode ter aqui ir tirando conclusões. O pendrive de 6 GB que chegou até a mão do Glenn Greenwald, que estava divulgando na Folha o conteúdo, chegou através de quem? Quem pôs na mão do Glenn Greenwald, né, achando que está fazendo um ótimo negócio, os 6 GB que estavam sendo divulgados pela Folha? Uma outra pergunta, onde está Tagliaferro? Então, Macon, vem coisa aí que Deus duvida quando o assunto é o Tagliaferro. Achou aí, João? As mensagens são bem longas, tem uma reportagem bastante extensa da Gazeta do Povo. Posso trazer, Pitório? Claro, por gentileza. Mensagens obtidas pela Polícia Federal na investigação sobre o perito Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, revelam que ele temia ser preso por ordem do ministro ou até morto, caso contasse publicamente o que sabia. Em conversas particulares que manteve ao longo do ano passado com sua mulher, Tagliaferro expressou medo do ex-chefe. Bom, nós temos alguns prints aí, Pitório, de mensagens no WhatsApp. Vou pedir para o Edson colocar na tela. Se puder dar um zoom aí, Edson. É importante. Vamos lá. É bombástico isso aqui. Tem um interlocutor e essa mensagem em verde é do Eduardo Tagliaferro. Abre aspas. Mas antes de eu morrer, tenho que contar tudo de Brasília. Só falta isso. O resto, mesmo eu sofrendo, já coloquei cada um no seu lugar. Sabe que hoje, se eu falar algo, o ministro me mata ou me prende. Ele é um FDP. Veja pelo Cid. Falou em um grupo privado, algo que nem seria crime, somente comentou uma verdade, o FDP mandou prender ele de novo. Parece que a vida é boa para quem é ruim, cheguei a essa conclusão. Minha vontade é chutar o pau da barraca, jogar tudo para o alto, meter o louco e não fazer mais nada. Mas não posso, tenho as meninas. Próximo print, vamos lá? Falei com a Folha, estão investigando o ministro. Esse jornalista detona o ministro. E aí o interlocutor pergunta, não falou besteira, né? E ele responde, o necessário, mas não serei identificado. Se eu morrer, já sabe. Agora a imprensa vai me encher o saco. Seus amigos aí nem imaginam quem sou eu. Pensando no que falei para a Folha. E aí o interlocutor pergunta, falou merda? E ele responde, kkk, a verdade. E aí o interlocutor, às vezes a verdade não é uma boa opção. Tagliaferro escreve, eu sei, mas eu só trabalho com a verdade, mesmo ela não sendo a melhor opção. O interlocutor, se não falou nada demais, tá tudo certo. Tagliaferro responde, falei como a área funcionava, mas não serei identificado. Tem mais um print aí? O interlocutor pergunta, e isso te prejudica em algo? Ele responde que não. Então tá tudo bem, né? Só ficar de olho. Tagliaferro escreve, sim, agora virão muitas matérias de vários jornais. Estão repercutindo. O interlocutor pergunta, pode acontecer aquilo que você falou? E ele, o quê? Polícia Federal? E o interlocutor, também, ou tem que sair do Brasil? Tagliaferro escreve que não. E ainda pergunta, vai comigo? RS. O interlocutor responde, bom, como não sei. Ele escreve, é só ter um passaporte. O interlocutor escreve, depende do lugar que você iria, para não precisar do visto. Tagliaferro escreve, visto é o de menos, tenho como liberar. KKK. O interlocutor escreve, kkkk, esqueci disso. Macon, já deu para entender quem é Tagliaferro, o que ele tem de informação e o que está disposto. Ô, Pitório. Pois não? Só para complementar, segundo a Gazeta do Povo, que é quem fez esse print aí, que ele é um print editado, tem até a logo ali da Gazeta do Povo, esses diálogos são de 2024 e aconteceram no ano seguinte à demissão de Tagliaferro do cargo que ocupava no TSE. Fala, Macon. Não, e a gente teve novas situações, acho que 2 semanas atrás, 2 juízes auxiliares também se demitiram do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, dentre outros que eu já tinha ouvido falar de forma isolada. O que acontece, Pitoli? O negócio escalou de uma forma tão maluca que qualquer um que está ao seu redor sabe que isso não vai terminar bem. Não tem como alguém fazer o que ele faz e terminar bem, né? E ele vai escalando
a gente teve um caso recente, foi o caso do Kassab, sobre a questão da anistia, a gente não pode esquecer. Ele tá, ou seja, ele não tem, ele parece que ele é um carro desgovernado, assim, ele realmente, ele solta traficante, ele dá dias para a Espanha se manifestar, né? Ele enfrenta um cacicão do Centrão, de um processo ali que estava enterrado já há muito tempo, né? Ele chama para sua residência o presidente da Câmara para, a gente sabe fazer o que ali, que pela mudança de postura do Hugo Motta sobre a questão da anistia, né? Ele intimida os seus assessores, como a gente pode ver pelas mensagens. Isso, eu não sei quanto tempo ele acha que isso vai durar, mas assim, ele vive num mundo que não é insustentável, Vitória. Marcon, olá, vamos conversar sobre esse assunto. Eu passo então, eu tenho 2 pontos aqui para a gente gerar discussão. Primeiro ponto, se a gente estivesse num país, né, que buscasse a normalidade, a primeira coisa era afastar o Alexandre de Moraes. Afasta da função e apura. Porque o que a gente está mostrando é gravíssimo. Afasta e apura. Como isso nitidamente não vai acontecer, eu posso trazer aqui uma outra dúvida, que é a seguinte: essa pressão exercida sobre Tagliaferro, que tem medo de morrer diante do que tem a dizer, essa pressão é uma dúvida e não é retórica. Essa pressão pode estar sendo colocada sobre os demais ministros que mudaram suas opiniões, seus votos, suas posições, seguindo os votos de um relator de inquéritos absurdos. Eles podem também estar sendo pressionados da mesma maneira. Por quê? A gente imaginar um Fux, que até aqui, pelo menos agora cria-se uma fissura, certo? Mas até aqui estava votando com Alexandre de Moraes, né? Outros ministros ali, né? Até o próprio Nunes Marques, próprio André Mendonça, que agora começa a se rebelar, enfim. Mas será que essa pressão colocada sobre Tagliaferro também pesa sobre os demais ministros? Porque é evidente a mudança de posicionamento de muitos que esqueceram o notório saber jurídico e acabaram acabaram sendo cúmplices, né, de algo absurdo, Olavo.